A minha convidada é a Paula Costa Teixeira, que é profissional de educação física, também tem doutorado pela USP, também faz parte da equipe do Ambulim, né, Paula, que eu esqueci de falar no outro vídeo. E, Paula, a gente conversou bastante sobre a questão do exercício excessivo, exercício intuitivo, né, esse conceito de fazer por prazer, fazer porque é gostoso e não para emagrecer ou para ficar com o corpo da fulana ou da ciclana. E eu quero muito conversar com você sobre vigorexia. Tá. Para quem não sabe, vigorexia é um transtorno psiquiátrico, né? É uma doença. Sim. Conta pra gente o que é isso. A vigorexia, ela tá dentro dos quadros de transtornos dismórficos corporais. Então, a dismorfia muscular ou vigorexia, ela é um transtorno dismórfico corporal, né? Um dos. Então, na década de 90, ela foi reconhecida por um pesquisador que ele identificou num grupo de fisiculturistas que tinha alguma coisa estranha, um padrão de comportamento comum àquele grupo, né? Então, eles se exercitavam, eram fortes, mas parecia que nunca era o suficiente, né? E os próprios fisiculturistas não conseguiam sentir o corpo deles grande como a gente enxerga, né? Então, ele caracterizou esse quadro como uma anorexia reversa, né? Foi o primeiro nome quando começou a se estudar isso. Sim, então no lugar da pessoa se enxergar gorda, ela se enxerga sempre magríssima e fraca. Fraca, e ela né? é musculosa. E o cara é desse tamanho. Enorme, assim, exatamente. Então é uma pessoa que costuma treinar excessivamente e nunca é o suficiente aquele treino para ele. Então é uma pessoa que se sente franzina quando na verdade é uma pessoa musculosa. Tem um quadro também, um sintoma de a pessoa se checar o tempo inteiro. Então a pessoa está se exercitando, fica medindo a circunferência do corpo, fica preocupada excessivamente com o percentual de gordura do corpo. A pessoa se mede com metro para saber como é que tá? Sim, às vezes nesse quadro especificamente patológico, a pessoa se exercita, né, faz a musculação, puxa o ferro e tal, e aí mede antes e depois para ver se aumentou a massa muscular. Então, você vê que já é um quadro patológico, porque a pessoa está treinando, mas está ali o tempo todo se checando. E um outro sinal que é muito importante, que é um critério de diagnóstico, é uma alimentação transtornada. Por quê? Porque a pessoa precisa de músculo, então precisa de proteína, então tem que comer muita proteína para poder gerar musculatura, né? Então, essas pessoas acabam tendo uma alimentação muito estranha. Comem coisas que, em geral, não fazem parte de uma alimentação balanceada. Sim. Então, acabam comendo muita proteína e deixando de comer, acho que até alguns nutrientes, né? Sim, não se permite alguns nutrientes, especialmente gordura, né? E come muita proteína, então exagera de clara de ovo, vai atrás de presunto, vai atrás de comidas, e come volumes muito grandes. E também usa recursos como suplementos e, às vezes, anabolizantes, hormônios, que prejudicam a saúde dessa pessoa. Então, ela arca com consequências para a saúde, né? Então, às vezes, pessoas ficam com aqueles pensamentos intrusivos que norteiam ela no exercício o tempo inteiro. Então, tem um componente mental também, emocional. A pessoa sofre com isso. Nunca é o suficiente aquele treino que ela está fazendo. Ela sempre tem que aumentar, não só em quantidade, mas em intensidade também. Então peso, cada vez mais peso. Exatamente. Uma coisa realmente assim que a pessoa fica exausta, que quase não aguenta. Bom, tem gente que desmaia, tem gente que passa mal, porque é realmente muito mais do que o corpo poderia aguentar. E é muito comum esse quadro estar associado a um outro quadro, que é o transtorno alimentar, né, que você já aborda aqui nos seus vídeos. Então, apesar da vigorexia não necessariamente ser um transtorno alimentar, mas é muito comum por esse comportamento alimentar transtornado que essas pessoas têm. Né? Então, é muito comum serem quadros que estão ali caminhando juntos. Exatamente. Então, Paula, a pessoa que tem esse problema com o corpo, todas essas coisas que a gente explicou,
ela precisa de ajuda de um médico psiquiatra. Sim, precisa. Não é uma coisa fácil de resolver ou achar que é uma frescurite, essa coisa toda, né? Não, assim como o transtorno alimentar, a vigorexia é um quadro que é interessante trabalhar, é necessário trabalhar numa equipe multiprofissional. Então, precisa do psiquiatra, sim, né? Precisa organizar essa alimentação, então é interessante ter uma orientação nutricional. Às vezes precisam de outros médicos por conta das consequências pelo uso de suplementos, de anabolizantes e exatamente, de uma forma inadequada. Então, às vezes precisa de clínicos ou então endocrinologista, precisa de outros médicos para ajudar, porque ele tem consequências clínicas. Né? E isso é muito importante, né? A gente falar. Pode ter consequências muito graves, né? Pro resto da vida. Pro resto da vida, tomar anabolizante, fazer essas coisas, gente. Quantas pessoas vocês já viram na internet? Tem notícia toda hora que fulano morre por abuso de anabolizante. Não sei quem tem. Então, assim, é mais perigoso do que as pessoas pensam. Sim, altera todo o seu metabolismo e traz danos pro resto da vida. Pro resto da vida. Exatamente. Eu não sei quando foi que a gente inverteu os valores da nossa vida e ser belo ou ter um corpo ficou mais importante do que ter saúde, né? É que aí a gente precisa questionar o que é saúde, né, Dai? A gente precisa questionar... Sim, porque essas pessoas, você tem razão, essas pessoas têm certeza que estão com saúde fazendo isso. Estão saudáveis, exatamente. Então, quando a gente começa a ampliar o conceito de saúde para uma saúde além do físico, porque o que é saúde? Bem-estar físico, mental e social. Mas aí se você amplia isso... Não é só ausência de doença. Exatamente. Se você amplia para você estar bem com o seu corpo, com a sua cabeça, você estar bem espiritualmente, né? Isso tudo é saúde. Se relacionar com as outras pessoas bem é ter saúde e com você mesmo, né? Então, quando você pensa num exercício assim, que estou me exercitando, então eu tenho saúde. Mas como é esse exercício? É aí que a gente começa a questionar se esse exercício realmente é saudável. Perfeito. Pô, querida, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer foi meu. A gente adorou. Imagina. Gente, muito obrigada. Eu quero dizer que se você quer receber sempre um aviso para saber quando eu coloco um vídeo novo no ar, você tem que se inscrever no canal aqui no YouTube, ou se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, aí você precisa curtir a página do Facebook e assim você recebe todas as atualizações. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo grande.